Olá, olá, boa noite. Começa agora o Potencialidades, um programa da CFM dedicado às potencialidades das freguesias, nomeadamente coletividades industriais, culturais, comerciais, forças políticas, porque há muito para saber e dar a conhecer, problemas, casos de sucesso e até projetos futuros. Começamos este programa hoje dedicado à União de Freguesias de Colmeia e Memória. E na nossa companhia temos já o presidente desta União de Freguesias, Artur Santos. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada por ter acedido ao convite da CFM. É um prazer. E a começar por lhe questionar como é que define os seus fregueses. É uma pergunta difícil. É um pouco difícil. Obviamente que temos, como em todo o lado no país, penso eu, temos pessoas muito boas e compreensíveis, temos outras mais ou menos e outras mais difíceis. Mas na sua generalidade, não tenho razão de queixa. O que é necessário para chegar até à freguesia de Colmeias e Memória? O que é necessário Sim, para se chegar? eu quiser ir morar para aqui, para esta freguesia, Sim. eu preciso ter muito trabalho ou é fácil? É fácil chegar à União de Freguesias de Colmeias e Onde é que Memória. vocês estão? Em que zona do concelho? Nós estamos no limite com o Concelho de Pombal e com o Concelho de Orém. Portanto, somos a freguesia mais a norte do Concelho de Leiria. Mas, de certo modo, é muito fácil. Passando pela antiga N1 e C2, tem acessibilidades muito boas para a freguesia de Colmeias. Estão aqui também no limite dos distritos? Estamos também no limite do distrito com Santarém, correto? Nacional 1, vocês estão servidos pela Nacional 1, não é? Sim. É bom? É uma via que temos vindo a aguardar, digamos, algumas intervenções por parte das entidades competentes, que têm vindo a ser adiadas. Atualmente estou com alguma perspectiva que isto possa, de certo modo, vir a correr bem, e que se torne essencial, porque é uma via com muito tráfego, com algumas dificuldades em termos de acessibilidades, especialmente a falta de algumas rotundas, que irão, de certo modo, facilitar essa mesma acessibilidade. Mas, de certo modo, no meu entender, é uma freguesia que se encontra privilegiada precisamente por essa via, porque estamos a 2 passos de Leiria e a 2 passos de Pombal, inclusive das vias rápidas, o que, de certo modo, favorece quem ali vive. Portanto, a freguesia mais a norte do concelho e conta também com muito associativismo, é muito forte no associativismo. Sim, obviamente que o associativismo é feito, digamos, de pessoas e que essas pessoas têm, de certo modo, que ser pessoas com alguma capacidade, persistentes, porque os tempos de hoje nada tem a ver com os tempos de passado. Porque o associativismo no passado era algo para que colmatava aquilo que era a falta de necessidade, precisamente, de convívios, a falta de cafés, a falta, enfim, de várias atividades, e que, de certo modo, era o associativismo que colmatava tudo isso. No presente, com aquilo que têm sido as dificuldades e também a disponibilidade de algumas pessoas, porque se nós formos a analisar bem, quem está à frente destas associações são pessoas que, enfim, a maior parte deles, se calhar, tudo acima dos 50, não é? E corremos um sério risco de estas pessoas não virem a ser substituídas no futuro, não é? Porque as novas gerações não necessitam propriamente de determinadas associações e da forma, inclusivamente, como essa mesma associação ou essas associações são desenvolvidas. Mas dou claramente os meus parabéns a todos aqueles que se disponibilizam em prol daquilo que são as causas públicas.
No associativismo não se fala só em termos culturais, há também uma parte que é muito importante na questão dos idosos. Vou introduzir aqui a Associação Humanitária Os Amigos de Colmeias, Luís Pinto. Boa noite. Sim, olá, boa noite. Obrigada por ter aceito o convite da CFM. E obrigado também pelo convite. E a questionar-lhe o que é esta Associação Humanitária Os Amigos de Colmeias. A Associação Humanitária dos Amigos de Colmeias é uma instituição que começou a operar em 1999 com o apoio domiciliário, com instalações cedidas por... Aliás, eu até vou recuar no tempo. A Associação Humanitária dos Amigos de Colmeias nasceu com a iniciativa de um grupo de imigrantes que ofereceram uma ambulância à comunidade. Mas, pronto, por vários motivos, essa ambulância nunca se conseguiu fazer funcionar, porque também não havia pessoas e provavelmente não... Eu desconheço o porquê que nunca funcionou, provavelmente não havia formação e não era uma coisa muito fácil de pôr em prática. Passados uns anos, como começou a haver um sonho de haver uma instituição que prestasse apoio domiciliário e a sonhar com o lar, foi-se buscar esse nome da Associação Humanitária dos Amigos de Colmeias. Ao fim e ao cabo, ressuscitou uma coisa que estava morta. Começámos por fazer apoio domiciliário em instalações cedidas pela Igreja, no lugar da Igreja Velha. Entretanto, passados uns anos, nós começámos a fornecer almoços às escolas, porque era uma lacuna que havia à época. Houve o sonho de construir uma sede. Nós candidatámos ao programa PAR, salvo erro, em 2006 ou 2006, e na altura foi-nos atribuído um subsídio na ordem de construção, foi aprovado, na ordem dos 550 mil euros, eu agora não quero ser preciso, não sei exatamente, com um valor total de uma obra de 1.250.000 euros. É evidente que nós tínhamos, como já andávamos a trabalhar, já tínhamos alguns valores. Além desses 500, não sei se estou a ser extenso, se 500 que eu concretizo. Sim, para a Portanto, construção 1.250, para o valor total da obra seria 1.250.000 euros. Nós tínhamos, ao fim e ao cabo, 50%. Os outros 50% havia um donativo da Câmara Municipal de Leiria, que era 10% desse valor. Mas faltavam-nos 400.000 euros. Então, a direção, na altura, nós fomos à banca, em nome pessoal, contraímos um empréstimo, demos-nos os nossos avais pessoais e implementámos aquela instituição que hoje está de pé, em que presta o apoio, que tem cerca de 29 utentes em lar, prestamos cerca de 50 apoio domiciliário a 50 pessoas, salvo erro. Eu tenho aqui preciso, são à volta de 50 pessoas, e ainda também portanto, fornecemos os almoços à Escola da Bolsa nesta altura. É uma instituição que já tem tem à volta de 40 funcionários e tem um peso muito relevante no espaço, porque a nossa sociedade, como toda a gente sabe, está muito envelhecida. Portugal é o segundo país da Europa, segundo se dizer, mais envelhecido do mundo. Da Europa. Portanto, vocês criam aqui a associação, vai evoluindo para tentar colmatar aqui esta necessidade. Essa foi, digamos assim, a primeira fase. Neste momento estamos na fase conclusiva de uma outra fase. Estamos a ampliar, já temos a obra quase concluída. Vamos passar de 29 para 53 utentes em lar. Ou seja, começam com uma ambulância, criam... Nasce com uma ambulância. Vão evoluindo, precisam de 1.200.000, recorrem a um crédito... Demos um vale pessoal, temos a dar um vale pessoal. Criam aqui as infraestruturas todas para estes utentes e vão evoluindo ainda. E nesta altura estamos com um investimento de mais de 1 milhão de euros, que está quase concluído. Vamos ampliar para 53 utentes em lá e pronto, está lá à vista a dimensão da obra que hoje nos orgulha e que vamos necessitar de mais gente para trabalhar. Mas já está terminada? Está na fase dos finalmente. Falta adjudicar o mobiliário, está mesmo nas fases dos finalmente. Mais meia dúzia de meses, julgo que estará operacional. Financiamento, faz muita falta. Financiamento da banca? O financiamento da banca, temos sócios que nos ajudam, vivemos no meio de empresas que nos ajudam,
Nós vivemos num meio... Nós, portugueses, somos um povo muito solidário. E nós só temos que agradecer, porque vivemos mesmo as pessoas... a gente, muitas vezes, temos que olhar para a floresta e não podemos olhar para a árvore. Nós somos um povo muito solidário. E é isso que nos dá força para nós também trabalharmos. Agora, é evidente que aquilo, há um bocadinho que o Sr. Presidente estava a dizer, é uma preocupação minha, é que nós, e uma grande preocupação minha, é nós fazermos novos sócios, para que não sejamos sempre as mesmas pessoas, porque nós estamos lá desde a primeira hora e nós chegamos a certa altura, nós não somos eternos. Entre tanta gente, pode-nos acontecer qualquer coisa, não é? E não há ninguém substituível, é um facto. Mas tem que haver, e é conveniente para as instituições, ter pessoas já com algum conhecimento para que a transição seja feita, a passagem de testemunha seja feita com a máxima tranquilidade para que não haja inseguranças nem incertezas no futuro. Qual é que é a vossa preocupação neste momento? Estamos a falar que fizeram um investimento recente, não é? Ainda está... Sim. Aumento dos salários, vão aumentar o número de funcionários, se tem SAD, tem carrinhas na rua. Sim, fechamos e estamos a comprar e estamos a renovar a frota. Tem algum receio? Não, eu não tenho nenhum receio. O meu receio não é esse. Só tenho o receio que eu tenho, é isso que eu lhe acabo de dizer. Eu queria ter um grupo de sócios, uma base de sócios muito maior, para que as pessoas também, quando fosse a hora da verdade, para virem substituir, porque ninguém as coisas para ter continuidade tem que haver pessoas. Quem faz a diferença são as pessoas. Precisamos de pessoas. Sem pessoas aquilo não anda. Essa é a minha maior preocupação. Quanto ao resto, de momento não estou preocupado. Portanto, Aliás, estou otimista. Acha que com esta ampliação vai gerar mais receita, vai ser mais benéfico para a instituição? Pelo menos vamos fazer bem a mais pessoas. Aqui o cariz social, não é? Que isso é que nos... É isso que nos motiva, é isso que nos faz andar. Para nós Tem lista de... Hoje seria impensável o nosso meio não ter uma instituição como aquela, com devido respeito, e provavelmente o que eu sinto que as outras pessoas onde elas existem instituições idênticas, não é? Pela importância que elas têm. Porque hoje a vida das pessoas mudou. A vida das pessoas mudou. Estas instituições são muito necessárias. Há uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não dão importância. O facto de um idoso tomar a medicação a tempo e horas faz toda a diferença. E não é difícil. Mas se ele estiver em casa sozinho, isso que é muito complicado. Tem lista de espera? Felizmente temos muitas. E temos sócios. Vocês dão prioridade às pessoas que moram na freguesia ou como é que funciona? A nível do Nós tempo. damos prioridade às pessoas que são nossos sócios. Por ano de antiguidade, obviamente. E também pela componente económica. Há ali vários, mas essencialmente são três. É a componente social, é o fator sócio, a idade de sócio. Para ser sócio da instituição são 30 euros por mês, por ano. Não é também um valor exorbitante. Aliás, também ficam já convidados a visitar-nos, temos todo o gosto também de abrir as portas e dar a conhecer a nossa instituição. Seria gratificante para nós, no fim, ao ficar com o meu contacto e teremos todo o gosto em receber-vos e mostrar-vos as nossas instalações. Obrigada, então. Quer deixar alguma mensagem? Estamos ao final do ano, não é? Vem uma quadra que é muito importante, não é? Quando nós celebramos de paz e amor, é a altura do Natal. Que haja muita paz, muito amor e muita paciência. Porque hoje as pessoas estão muito... É o sinal dos tempos. As pessoas hoje convivem muito menos que aquilo que era antigamente. E isso era extremamente saudável, é muito bom para nós. E hoje as pessoas, nós saímos à rua à noite, não vimos ninguém. Cada um está para o seu canto. Isso faz-nos muita falta.
Obrigada, então. Obrigada por ter vindo até aqui ao Potencialidades. Da Associação dos Amigos de Colmeias, passamos para a Associação de Melhoramento e Bem-Estar de Memória. Lídia Pedrosa, olá, boa noite. Boa noite. Obrigada por ter acedido ao convite. Obrigado pelo convite também. O que é esta associação? Olha, isto é uma associação que existe na memória e tem um lar. Que foi foi inaugurado no dia 5 de janeiro de 1995. Na altura, para ser um centro de dia. Depois começou a pensar-se que seria bom também ter um lar com as pessoas, com os utentes lá internados. Como isto é num meio pequeno, a memória é um meio muito pequeno e com uma população muito envelhecida. Portanto, precisava-se mesmo de um lar ali. Neste momento temos, aquilo funciona como serviço de lar de idosos, centro de dia e apoio domiciliário. Portanto, tem as 3 valências, Temos então. as 3 valências. Quantos sim. utentes é que tem? Ao todo temos cerca de 50. Portanto, já fazem um trabalhinho considerável, não é? Já fazemos um trabalho mais ou menos considerável. E quantos utentes a dormir no lar? Quantos utentes? 36. E há muitas pessoas que procuram o centro de dia? Há muitas pessoas que vivem sozinhas e que nós temos carrinhas que vão buscá-los de manhã, por volta das 10, e que vão levá-los à tarde, depois do lanche. Só porque estão sozinhos em casa, vêm ali, passam o tempo. Depois os funcionários do lar, quando os vão levar, deixam-lhe a medicação feita para eles tomarem à noite e de manhã, e pronto. Confirma aqui o que o Luís estava a dizer ainda há pouco. Se não forem vocês, instituições, estas pessoas, por vezes, nem conseguiam tomar a medicação? Com certeza. Temos pessoas assim que não sabem, não conseguem pôr a medicação correta e tomá-la a horas certas, e isso faz muita diferença, como se disse há bocadinho. Estas 2 instituições têm ambas apoio domiciliário? Temos. Eu tenho. Sim. Portanto, há pessoas, há utentes, ou clientes, como lhe queiram chamar, que só vêm outras pessoas quando vocês, instituições, vão à casa delas? Como que? Vocês são 2 instituições, Sim, não é? sim, Têm carrinhas na rua com Sim, pessoas. sim. Separadas por 6 km, mais ou menos, não é? 6 km. Como é a memória, são 6 km. Têm utentes que estão em casa e esses utentes que estão em casa, não é? Sim. E quando as carrinhas chegam à casa dessas pessoas, são as únicas pessoas que esses utentes vêm durante o dia inteiro? Temos. Nós vamos buscar. Temos. Sim, Pois. o trabalho é idêntico. É. Vamos buscar as pessoas que estão em casa e vão passar o dia dentro do lar, do centro de dia. Do centro-dia. Que eles convivem, têm iniciativas engraçadas, fazem o bolinho na época do bolinho, fazem bordados noutras alturas, tem várias atividades, tem viagens, tem deslocações. Mas há situações de utentes que estão na sua própria casa. Pois, é isso Também que eu vai-se a percebi. fazer a higiene. Pois, esses... Depois há vários tipos de pessoas. Há aquelas pessoas que querem uma coisa, há outras pessoas que querem outra. É quase à vontade do freguês. digamos assim. Temos pessoas que só veem alguém quando chega à carrinha e que vai lá fazer a higiene pessoal deles e que vai pôr a medicação e que vai levar o almoço e Sim, durante o dia não vê mais ninguém. É única e exclusivamente as pessoas que vão lá do lar fazer essas coisas. Vocês acabam por ser a companhia destas pessoas? Acabam por ser a companhia destas pessoas, sim. Que tenham pessoas já As com uma famílias, certa idade. nós lidamos com idosos, não é? Como nós estamos a dizer. Nós lidamos com idosos e muitas vezes os filhos estão no estrangeiro. Claro. A memória eu julgo que ainda é mais envelhecida É, que a muito nossa zona das envelhecida. Colmeias. Está muito envelhecida. E é uma zona de forte Imigração. de imigrantes em França. Ou seja, essas pessoas estão sozinhas cá. É a sorte. É bom haver este tipo de instituições porque ajudam a passar o tempo e torná-lo menos difícil, menos monótono.
Já agora só queria dar se pudermos, estávamos a falar em generosidade e das pessoas e empresas, e é muito gratificante. Nós ainda há pouco tempo tivemos a generosidade de uma senhora, de uma cidadã completamente anónima, que não é anónima, uma senhora com a máxima descrição do mundo, daquelas pessoas que nós passamos por ela, dizemos bom dia, boa tarde, e associamos a senhora porque tem ali uma terra de milho acolá, ou tem um não sei o que ali, e não tem mais nada que nada. E ela agarrou nas poupanças dela. Por acaso, esta semana faleceu o filho, até faleceu o filho. O filho está lá acamado na nossa instituição. E a senhora deu os seus bens pessoais, todos à nossa instituição. E não é a primeira, e foi um valor muito relevante. Mas já tivemos mais pessoas que nos ofereceram casas, que já nos ofereceram terrenos, que nos deram terrenos à instituição. Nós temos, depois vendemos e geramos, e é uma mais-valia. É para ver as pessoas são boas. E há uma confiança também nestas instituições, sim, não é? Mas as pessoas são boas. Se elas não têm, no ADN delas, não é o ADN delas, se não fosse boas pessoas bem formadas, porque não é preciso ter um curso superior para ser bem formado. E estas pessoas têm um amor pelo próximo, é uma coisa, é descomunal mesmo. Eu não sei quantificar isso, mas é brutal. O sentido de gratidão dessas pessoas. Também tivemos lá agora um caso de um rapaz que estava na nossa instituição já há muitos anos, que ele era solteiro, tinha a reforma dele e pronto, e as pessoas pensavam que ele não tinha mais nada e que se calhar um dia que a reforma não ia chegar para pagar, mesmo com o apoio da Segurança Social. E então ele tinha uma casa de família, pôs a casa no nome da instituição, para um dia a casa ficar para a instituição. Isso. Acontece que o rapaz tinha família, tinha irmãos, faleceu agora aqui há uns 2 meses, apareceu, estava morto na cama, né? Nós, enquanto instituição, os familiares apareceram logo, pela herança, né? pela casa. Nós, como felizmente a reforma dele e o apoio da Segurança Social tinha sempre chegado para pagar a mensalidade dele, nós devolvemos a casa aos herdeiros, porque eles assim o exigiram e nós, como ele sempre pagou tudo, não nos devia nada, também fizemos isso, porque os herdeiros não estavam de acordo em ele ter dado a casa. Mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas quais é que são as dificuldades que tem neste momento? Neste momento, as nossas dificuldades a nível monetário não são assim muitas. Não, felizmente não nos podemos queixar. Também não temos tido investimentos nenhuns. Agora, como nova direção que somos, que eu entrei no dia 5 de maio de 2024, teve lá o presidente durante 29 anos, foi quem fundou isto, e teve lá 29 anos. E nós agora, em nova direção, queremos então fazer algumas melhorias e para que os nossos utentes continuem a ter boas condições. Boas condições de trabalho. Boas condições nós de trabalho e eles de casa. Quer deixar uma mensagem? Uma mensagem, Feliz Natal para todos. Para os seus utentes, para os meus seus colaboradores. Utentes, para os meus colaboradores, para todos. Obrigada então, obrigada a ambos por terem... Esqueceu-me de dizer que tinha neste momento 22 colaboradores. Acho que nem sei se disse ou não. Mas... 22 colaboradores já também. Já agora também só agradecer ao nosso quadro técnico, desde enfermeiros, médicos, cozinheiros, pessoas que lavam roupa. Estamos a falar num universo de cerca de 40 pessoas que também, ao fim e ao cabo, eles são o rosto da nossa casa. Porque se nós não tivermos bons colaboradores, nós não conseguimos prestar um bom serviço. E é já agora que eu aproveito esta deixa para agradecer publicamente todo o empenho e dedicação deles, dos nossos funcionários, que nos ajudam a agradecer e a nossa instituição a ser reconhecida. Obrigada a ambos por terem vindo. Vamos então substituir estas duas instituições pela Associação Desportiva e Recreativa do Barreiro e pela Conferência de São Vicente Paulo.
Sr. Presidente, Então, boa tarde. estas duas instituições são importantes para a freguesia? Claro que sim. E como o senhor Presidente da Associação Humanitária de Colmeias referiu, a nossa freguesia é uma freguesia extremamente envelhecida. Muito também devido às pessoas que têm estado, de certo modo, a sair da freguesia, procurando a parte da cidade, mas aquilo que eu me estou a perceber também atualmente é que muitos já estão a regressar. Eles fazem, de facto, um trabalho excelente em prol, digamos, dos colmenses. São suficientes estas duas instituições para... Nós, para além destas duas associações humanitárias, temos mais 2 lares na freguesia de Colmeias. privados? Privados. Portanto, isso revela, de certo modo, aquilo que são as necessidades que os nossos fregueses precisam destas casas. Com estas 4, ainda teriam condições para mais? Não é necessário. E como referiu aqui o Presidente da Associação Humanitária de Colmeias, o Sr. Luís Pinto, eles fizeram, ou estão a concluir, uma outra fase, onde vão aumentar, de certo modo, a capacidade e, como tal, para a quantidade de cidadãos que existe na nossa freguesia, penso que neste momento não havia necessidade, ou não há necessidade de outras instituições dentro do mesmo ramo. Dos idosos, passamos para a Associação Desportiva e Recreativa do Barreiro. Sílvia Santos, boa noite. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite. Tenho de dar os meus parabéns. Haver uma rádio que esteja a promover o associativismo, que isso é louvar. Precisamos de todas as ajudas. Batemos a todas as portas. Mas sim, é muito bom e obrigada. Eu acho que todas as associações devem estar agradecidas por isto. E obrigada pela oportunidade, claro. E em que consiste esta associação? Esta associação, apesar de ter ali a parte desportiva, nunca foi para esse lado. Nós estamos mais só na parte cultural. Foi uma associação criada em 98 por 3 grandes pilares, 3 homens da terra que tiveram a ideia de criar uma associação. Infelizmente, um partiu antes, se calhar cedo demais, falta-nos aquele impulsionador, e eles sempre desenvolveram a parte mais cultural. Foi está lá um edifício maravilhoso, uma obra digna de ser vista e visitada, com uma vista panorâmica para Pombal, para Leiria, que temos acho que é um top da nossa freguesia. Estamos em pontos espetaculares, vistas únicas. A nossa associação tem um café e tem uma esplanada que é qualquer coisa. Então, diga-me, conte-me tudo. Uma associação acho que deixo assim este suspense no ar, porque devem mesmo ir ver com os olhos, porque acho que é indescritível. A paisagem, apesar de sermos fustigados com os fogos, como o nosso Presidente de Junta, coitado, já tantas vezes viu, e nos têm sempre ajudado, mantemos ali uma vista fabulosa, isso sem dúvida. Um bar com umas bebidinhas boas, uma esplanada com vistas espetaculares, acho que é apelativo. Para uma associaçãozinha é apelativo. Agora nós somos uma direção que começou agora, nova e de pessoas mais jovens. E o que é que vão fazendo ao longo do ano? O que é que prevêem fazer? Começámos, como disse, agora em março. Uma parte burocrática ainda que nos deixaram na mão. O que é que não estava legal? Não, tudo estava legalizado a nível da associação. Depois era a parte, tinha ali ainda uns entraves, porque como a pessoa que fez parte sempre faleceu, aquilo deixou ali uns entraves, e agora temos que repor estas coisas todas e pôr em dia para continuarmos. Como é óbvio, hoje em dia tudo tem que estar legal, mas a nossa associação tem todas as condições e legalizada. Isso sim. Mas temos ali a parte ainda, um restinho para resolver, mas tudo se faz. Claro que tentamos. Os nossos eventos são mais naquela parte de chamar a população para aquilo que elas não têm muito. Mas para aquela população que nós temos lá, que é uma população mais envelhecida, infelizmente, muitos já foram embora, outros, os mais novos, também deslocaram-se.
Então tentamos ir ao encontro dessa população e criar eventos e até atividades para essa população que é aquela que precisa de nós. Bem, apesar de sermos mais jovens, mas temos este cuidado. Sim, sem dúvida. O que é que vocês vi qualquer coisa, mercadinhos que vão fazendo ao longo do ano? Já não é nosso, já havia anteriormente. Agora, a partir de janeiro, todos os terceiros domingos do mês, nós vamos fazer o nosso mercadinho de manhã. Portanto, é produtos regionais, coisas que as pessoas, muitas delas oferecem voluntariamente, o que é excelente, temos muitas ofertas. Nós vamos também fazendo coisinhas, tudo dentro de caseiro, pronto, sem comprar aquelas coisas industrializadas, não é? É um mercadinho mesmo para esse género. E acho que é uma maneira também de chamar as pessoas ao domingo de manhã, vamos ao Barreiro. E aquele domingo está lá toda a gente, há pessoas que passam só, param para tomar ali um cafezinho, um aperitivo, porque é de manhã e acabam por comprar qualquer coisa. Isso sem dúvida. São iniciativas. O vosso bar está aberto todos os dias? O café, que está na associação, é explorado, sim. Fecha a segunda de manhã. Ou acho que ele agora até mudou, que fecha a segunda-feira. Mas de resto está aberto todos os dias. Passeios de motas? Também. É um gosto muito especial, porque sou eu e o meu marido. E nós sempre fomos motares, não é? E começámos por criar um passeio entre amigos. Em 2011, se eu não estou em erro, foi a primeira vez que fizemos. Fomos 30 motorizadas. No ano seguinte já íamos perto das 100, porque as pessoas acharam fantástico. E depois é aquele convívio. Criamos um trajetozinho, para-se, convive-se, aproveita-se o momento, o dia, as pessoas. Normalmente esse trajeto é feito dentro da freguesia, vão além? Também. Temos que às vezes sair da freguesia, mas tentamos ficar sempre dentro de Leiria. Porque também, como é de conhecimento toda a gente, a parte de pedir licenças para tudo e mais alguma coisa, criar planos para tudo e mais alguma coisa, pagamentos para tudo e mais alguma coisa, mas tentamos, sim, muito. Porque somos associações, também não dispomos de uma margem assim tão grande, não é? E não se pode cobrar valores exorbitantes às pessoas. A gente está a promover um convívio. As pessoas não podem, também não é aquelas coisas que nos deixam mais reticentes, mas pronto, vamos continuando. Em todo lado há festival de sopas. Vocês têm uma roda de sopas. Roda, motas. Isto é aquela história, vai ter uma continuação, tem um seguimento, mas é assim. E tivemos ali uma boa roda de gente e acho que toda a gente ficou satisfeita. Como é que vêm estas sopas? É quem faz parte desta associação que vai fazendo uma sopa ou vocês têm aquela senhora faz aquela sopa, vou pedir para fazer para... Eu vou fazer isto é a minha opinião. Nós temos uma sopa que é conhecida já há muitos anos, que era a sopa que esse falecido sócio Pilar lá fazia, que era a sopa de peixe. A esposa e a irmã continuam a fazer, é a nossa sopa, que é a sopa dos infernos. Dos infernos? É o nome da família. Invernos. Invernos, ok. Invernos, sim. É o nome da família, portanto, então é a sopa de peixe dos invernos, que é assim, qualquer coisa. Temos por lema, associativismo não é só para com as pessoas, também para com as outras coletividades. E pegámos nisto, temos estado a tentar chegar a quase todas as associações, criar laços e fizemos logo desde o início isto. Convidámos, perguntámos quem é que estava disponível para nos ajudar. Se nos oferecessem uma sopa, quando as fizessem, nós também estamos lá. E foi assim. Claro que também houve particulares, pessoas que nos conhecem e dizem, eu também, olha, eu faço uma sopa. E tínhamos, se não estou em erro, foram 14 sopas. No último dia ainda apareceu uma da oferta, portanto tivemos 14 sopas, mas daqueles tachos e panelas bem grandes. Quais é que são as vossas dificuldades agora? O que nós nos deparamos é assim, falta gente, falta população e falta pessoas que queiram também depois dar continuidade a isto. Nós somos um grupo, além da direção, temos à volta de 30 pessoas a ajudar-nos. Porque um não pode um dia, outro não pode no outro, e é preciso muita gente para fazer isto. Nós, nas sopas, por exemplo, tivemos que, naquela semana antes, fechar as inscrições, porque estava esgotado, não tínhamos sala para mais, mas, por exemplo, a gente também não consegue ter mão para isto tudo.
requer muito trabalho, muita mão de obra, muita disponibilidade, muito tempo, muito deixar a família em casa, porque a minha pequenita até a ver também adora aquilo. Espero que ela siga os passos dos pais e se agarre a estas culturas e leve apoio dos pais, que a gente, enquanto puder também, claro, vamos fazendo. Quer deixar alguma mensagem? Venham visitar o Barreiro. Acho que fica ali no Goto. Obrigada então por ter vindo até aqui ao Potencialidades. Agora do Barreiro, da Associação Desportiva e Recreativa do Barreiro, passamos para a Conferência de São Vicente de Paulo. Fátima Felizardo, olá, boa noite. Sim. Ora, boa tarde. Quero também fazer os meus agradecimentos pelo convite. É sempre bom nós darmos conhecimento daquilo que existe na freguesia. E estou aqui nessa situação de poder explicar um bocadinho do que é a Conferência de São Vicente de Paulo, o que fazemos e algumas necessidades, não é, que existem sempre. O que é aqui a conferência? Apesar de ser pequena, é uma conferência com ainda bastante nuclear, não é? Mas vamos tentando fazer aquilo que pudermos. Quantas pessoas fazem parte? Fazem parte 7 pessoas, mas com idades já avançadas. A conferência deu início em 1991, o meu pai era o presidente, e é nesse sentido que eu continuo com a conferência. Não é que haja uma grande necessidade, porque é uma população muito envelhecida, mas muito ausente, portanto, muito imigrante, que não está cá, não é? E os que estão em lares. Portanto, temos muito pouca gente que vive sozinha nas suas casas. E, apesar de tudo, não há assim uma grande necessidade, porque foram imigrantes e têm o seu pé de meia, não é? E aqueles que necessitam, muitas das vezes, há uma pobreza encoberta, em que nós perguntamos, há mais alguém que necessite? Quando tiverem a necessidade, digam, quando souberem de alguém, digam, mas não há assim grande abertura para isso, pelo menos é o que nós sentimos nesse sentido. Há fome na vossa freguesia? Não há, derivado precisamente a estas associações, porque onde ela existe, eles estão lá para ajudar. Eu não percebi. Se havia fome na vossa freguesia? Fome? Eu penso que não, mas se é tal coisa, pode haver um ou outro caso. Ainda há vergonha de admitir que eu tenho necessidade, eu preciso da vossa ajuda? Mas depois é assim, não temos empresas. Não temos empresas, portanto, não temos pessoas que estejam lá a trabalhar e que necessitem também de alguma ajuda, como nas colmeias. A Conferência das Colmeias, e é pena não estar aqui, que tem uma atividade muito grande. E, nesse sentido, nós também tentamos ajudar as colmeias. Portanto, indo lá para trás um bocadinho, nós estamos a ajudar 4 famílias. Portanto, fazemos 4 cabazes todos os meses. Com o apoio do Banco Alimentar? Não, sem portanto, nós conseguimos, através de um peditório que fazemos na segunda fim de semana de cada mês, claro que não nos dá para a despesa. Então, agora, depois de toda esta fase de mudança de guerras e tudo, nós sentimos que houve um aumento de despesas muito grandes, mas nós tínhamos ainda uma bolsinha que nos vai ajudando a colmatar, portanto, essa falta. Mas tentamos ajudar, portanto, as colmeias, no sentido de quando podemos dar alguma coisita, damos. Roupas também vamos. A conferência recebe roupas de pessoas que já não tenham necessidade delas. Dizemos que, em vez de deitarem fora, nos deem, nós vamos levar à loja social das colmeias. E é neste sentido, portanto, quando precisam também de alguma ajuda, nós estamos prontos a ajudar. Depois temos algumas atividades, como no lar, vamos visitar os utentes do lar 2 vezes por mês, na primeira terça-feira e na
terceira terça-feira vamos rezar o terço com eles e no fim fazemos um bocadinho de animação, em que eles gostam muito. Claro que já estão um pouco debilitados e muitos deles não se levantam, mas há um ou outro que se junta a nós e convive mais. Depois temos na segunda terça-feira também o pároco vai lá celebrar a Eucaristia. Depois temos também visitas, portanto, a pessoas que vivem sozinhas e que queiram a nossa visita, também vamos. Depois fazemos também num dia só, o dia do avô, o dia do idoso e o dia do doente, em que temos uma celebração eucarística, temos a Santa Unção também e um lanche. Isso depois de acordo com o lar, que depois eles vêm também, e com o pároco. De uma maneira geral é mais isto, não estou a ver agora... não. Colaboramos com o Banco Alimentar, ainda agora sábado, ontem. Fomos ao Banco Alimentar, estivemos numa superfície comercial e colaboramos também com a Liga Portuguesa contra o Cancro. E... No petitório 1... Diga? No petitório da... Sim, da Liga, exatamente. E pronto, e vamos também quando há as nossas assembleias, vamos a Fátima ou às nossas reuniões diocesanas, e é mais ou menos isso. Colaboramos também com a Junta, quando a Junta nos pede qualquer ajuda, claro que não pode ser coisas muito grandes, não é? Mas damos o nosso apoio sempre que pudermos, estamos para dar esse apoio, e aos utentes que necessitem. Temos colaboração com a Câmara, com a parte social e com a farmácia ou a ir ao hospital para consultas. Vamos dando assim um certo apoio. Alguma mensagem que queira deixar? Eu gostava que as pessoas fossem mais solidárias e que pensassem no próximo, porque nós nunca sabemos quando é que somos o próximo. E então que houvesse mais gente que nos ajudasse nesse sentido, porque nós podemos não ter grande necessidade, portanto, na memória, mas há sempre noutros lados em que podemos também fazer alguma coisa. Obrigada então por ter vindo até aqui. Até a potencialidades destas duas associações vamos substituir pela Confraria do Carneiro e também pelo agrupamento de escuteiros. Sr. Presidente, é importante aqui a questão desta confraria? Confraria? A conferência. A conferência. Desculpa. Claro que sim. Quer a da memória, quer inclusive a Conferência de São Vicente de Paulo de Colmeias. Tem feito um excelente trabalho, em especial a ajudarem aquelas pessoas que, obviamente, que estão mais em dificuldades e, como nós sabemos, hoje os ordenados não chegam para tudo e, por vezes, eles são, de facto, uma boa ajuda e acabam por ser o canal depois para fazer o reaproveitamento, por vezes, quer de roupas, quer, enfim, de calçados e outras coisas que acabam por ser úteis para quem as recebe, e se não fossem estas instituições, o destino dessas coisas seria lixo, não é? Onde é que as pessoas chegam primeiro com o pedido de ajuda? É à junta de freguesia, ou é aqui à conferência, ou é ao lar, ou... É a conferência. Porquê? Porque já estão suficientemente divulgadas e as pessoas já sabem aonde é que se devem dirigir. Portanto, quem tiver algum problema não precisa ter vergonha, é só ou ir à junta, não é? No caso de necessidade, ou ir à conferência e prontamente serão ajudados. Exatamente. Destas duas associações, seguimos para o agrupamento de escuteiros, 1346 da Memória. Vítor Henriques, boa noite. Boa noite. Bem-vindo aqui ao Potencialidades. Muito obrigado. Escuteiros, há quantos anos? Será que eu posso perguntar isto? Fizemos, no fim de semana passada, a festa dos 30 anos das primeiras promessas.
existimos como agrupamento há 32, embora estivéssemos estado 18 anos em formação, sem filiar o agrupamento. Porquê? Porque não tínhamos sede. E era uma forma de pressão que nós estávamos a tentar usar. Como não tínhamos sede, não filiávamos o agrupamento. Até que o chefe regional nos disse: ou vocês legalizam a vossa situação, a gente fecha-vos o agrupamento. Então aí avançámos e legalizámos. Depois a sede já veio de 2015, se não estou em erro. De onde é que veio essa sede? Veio a sede porque houve vontade da paróquia e o pároco, que era na altura o padre João Feliciano, depois decidiu com o Conselho Económico que seria fazer um salão paroquial em condições e disse: fazemos por baixo 3 salas para os escuteiros e o antigo coreto a sede. De maneira que aproveitámos a boleia do salão paroquial e fez-se sede, 3 salas para as 3 secções, para os Luídos Exploradores e Pioneiros, e depois em cima foram feitas umas casas de banho, e por cima das casas de banho, no antigo coreto, que foi aproveitado porque havia lá umas certas reticências em relação ao alagar-se do coreto, que já era de 1950, então aproveitou-se a estrutura do coreto, que é hexagonal, e fizemos lá a sede do agrupamento e espaço também para os caminheiros. Convivemos, caminheiros e chefes, no mesmo espaço. Depois são 33 anos, tem o agrupamento desde que se iniciou. A primeira vez que juntámos miúdos foi em setembro de 1993. É o único fundador do agrupamento que ainda se encontra no ativo. Aliás, eu sou o único fundador do agrupamento. Agora, sou o único chefe no ativo dos 3 que iniciámos, porque as pessoas que iniciaram o agrupamento comigo, fui eu que os convidei para... Porque eu tinha um grupo de jovens. Tinha tido um grupo de teatro, andei sempre metido com jovens desde que pude. E, a dada altura, o grupo de jovens estava-se a esfumar, com os namoricos e tal, e não sei o quê. Tal, e o Sr. Presidente da Junta, que tem uma certa culpa, porque eu nunca lhe contei a história, mas o grupo de teatro acabou porquê? Porque eles tinham um grupo musical e o pessoal da banda iam para lá, para a nossa porta, com as motorizadas, fazer barulho. E as garotas, a partir do momento que iam lá ter os da banda da música, eu não sei onde é que vocês ensaiavam, mas apareciam lá, brum, brum, e pronto, eu nunca conseguia fazer mais nada das miúdas. E elas já só pensavam nos da banda, porque os outros rapazes que lá estavam com elas não lhes interessavam. Queriam outra não tinha melhor. música nem motorizada, não é? Exatamente. E o músico tinha uma certa estatura. Então foi por isso que fizemos o grupo de teatro e fui buscar os 2 melhores elementos que eu lá tinha, do meu ponto de vista, e convidei-os para fazerem o CIP comigo e irmos fundar o agrupamento. Um deles não chegou a acabar o primeiro CIP. A moça que foi comigo acabou, esteve connosco ainda há alguns anos, depois foi para a França casar. Aliás, casou e foi para a França, assim é que foi. E, entretanto, arranjei um outro que foi fazer o CIP. E quando fizemos as primeiras promessas, éramos 3, eu, a tal moça, e, entretanto, consegui cativar outro indivíduo, meu vizinho, meu amigo, e foi aí que começámos. Mas chegámos a ser praticamente só 2. Eu cheguei a trabalhar como chefe de agrupamento e 2 secções. Sou um herói, não é? Até parece. Como é que se cativam os miúdos hoje em dia para irem para os escuteiros? Teria que chamar aqui a minha chefe dos Luídos. Neste momento, repare, temos um grupo de escuteiros numa terra em que as escolas já fecharam há 10 anos. Sim. E temos lá 17 miúdos com menos de 10 anos que não vivem lá. E então o que é que aconteceu? Uma das chefes, por acaso é a minha filha, vive aqui em Leiria, leva para lá os filhos dela, e então convidou os amigos dela e as amigas dela, que vivem aqui em Leiria, vivem não sei onde e não sei onde, e então, ao sábado, vão para lá os filhos dos amigos. E é assim que nós temos lá neste momento 16 ou 17. Olha, ainda hoje fomos à Igreja Velha vender arranjos de Natal e lá estava uma mãe a perguntar como é que havia de fazer para mandar para lá, porque da memória são uma minoria. Os miúdos, porque não há lá miúdos.
E então temos 16 dos pequeninos, depois exploradores já só temos 6, pioneiros 7, caminheiros 1. De maneira que, falava-se ali há bocadinho no futuro, pode ser que com estes 16 lobitos a coisa vá. Porque depois junta-se ali um grupo de amigos, de gente que nasceu na memória e que vive, a maior parte deles vivem aqui em Leiria. E depois ao fim de semana vão para lá ao sábado, os miúdos vão à catequese, e este ano tivemos um grande problema porque a catequese esteve em risco de fechar. Já falamos sobre aqui o risco da catequese. Deixe-me só ir para intervalo. O Potencialidades regressa depois das 10. Até já. Olá, olá, boa noite. Estamos de volta no Potencialidades de hoje. Estamos no Concelho de Leiria, na União de Freguesias de Colmeias e Memória. Estamos à conversa com Vítor Henriques, do agrupamento de escuteiros 1346 da Memória. Estávamos a falar então do encerramento da catequese, dessa possibilidade. Eu, por acaso, também sou catequista e também fui professor aqui do amigo Isaac, para mal dele, dos pecados dele. É que já nos conhecemos desde quando ele era assim pequenininho. E então perdi-me, olha. O Isaac fez encerramento da catequese? O encerramento da catequese, exatamente. Então, como há poucos miúdos, eu, por exemplo, sou catequista do 9º e 10º, tenho 4 miúdos. E desses 4, só um é que é da Paróquia da Memória. Os outros há 2 da Paróquia das Colmeias e um outro que vem do Carriço de Pombal, porque lá está, vem para o escutismo e depois fica para a catequese. De maneira que, com um grupo com 4 miúdos, eu ontem não dei catequese porque 2 deles tinham dito que não iam. Tinham outros a fazeres e não sei o quê, vou com 2. Pronto, eu também vou de folga também, olha, há de ser o que Deus quiser. E de maneira que isto também desmotiva os catequistas. E se os primeiros anos, com os tais miúdos que estão nos escutismo, os grupos ainda se consegue ter 4, 5, 6, para estes, para a frente não, porque, como eu disse há bocadinho, só temos 7 pioneiros, parte deles já não andam na catequese porque já fizeram o crisma, e então, temos o 7º e o 8º, tem, salvo eles, 7 miúdos, e os outros para trás. Não é que estes catequistas, que já eram catequistas há muitos anos, este ano decidiram pôr um ponto final. E disseram, não contem connosco. Então, quando fomos a ver, eu era o único indivíduo disponível para continuar. Não tanto pela catequese, mas mais pelo escutismo. Porque eu digo, eu por mim, quase com 70 anos, não era a pessoa mais indicada para dar catequese. Tem mais conhecimento. O conhecimento não é tudo. É preciso saber cativar. E se eu, quando tinha 30, 40 anos, tinha elasticidade mental para cativar, e se calhar o Isaac está aqui a pensar, meu malandro, que não era bem assim, mas, agora, aos 70 anos, a gente perde essa capacidade. Eu, por exemplo, nos escutismos já não trabalho com miúdos. Já há uns poucos de anos, os meus chefes, porque agora, graças a Deus, tenho chefes suficientes para trabalhar com os garotos, não é como aqui há 20 anos atrás, em que eu tinha que ter 2 secções e ser chefe de agrupamento. E então, eles dizem-me assim, olha, hoje, quem é que era para estar aqui? O chefe de agrupamento. Eu não sou chefe de agrupamento neste momento. Fui durante muitos anos, até que agora disseram, não pode ser mais. E o chefe de agrupamento pediu-me para eu vir aqui. Tu é que sabes mais, porque pensávamos, era suposto, para falar da história do agrupamento. Afinal, não é, diz que é perspectivas para o futuro. E pode falar da história? Da história, já falei um pouco. Pode falar tudo. E então, o meu chefe de agrupamento, eu tenho outras coisas e tal, se tu lá fosses, é para isto que eu sirvo. Até preciso marcar uma pista ali para exploradores. Então, qual é o imaginário? Para o imaginário é o Shrek, não sei o quê. Eu que não sei, nunca conheci o Shrek, tenho que ir para a internet à procura do Shrek. O que é que a gente pode fazer aqui? O Shrek, quais são os amigos dele? E a gente tem que jogar com isto. Porque senão a gente vai fazer uma pista e aquilo não diz nada aos garotos. Enquanto que aqui há 20 anos atrás, pois eu sabia o que era. Eu até via desenhos animados e não sei o quê. E os miúdos não eram tão exigentes. A gente podia-lhe desviar para onde a gente queria com mais facilidade do que hoje. Hoje não. Hoje é preciso ter uma pedagogia muito mais... Como é que se há de ser?
saber ir ao local. E de maneira que lá vou eu pesquisar o Shrek ou não sei quantos, agora há tempos era outro. Eu tive que, epá, como é que é isso? Depois os outros chefes Mandam-no trabalhar. mensagens, olha, toma lá que é isto. A partir disto, agora desenvolves a história e vais fazer a pista e não sei o quê. Olha, e a gente quer um túnel de fumo, a gente quer um slide. Slide não, que agora é proibido a gente fazer. Antigamente fazíamos. Agora, a gente quer isto, quer aquilo e pronto. Eu conheço a região, vou fazer. Epá, é preciso ir falar com o Presidente da Junta. Tu tens devagar, estás em casa, és reformado, pá, vai lá falar com ele. E tens quase mais ou menos da idade dele. Não, ele é bem mais novo que eu, o Presidente da Junta. De maneira que, neste momento, é para isso que eu sirvo. Porque atrás de mim tem gente que trabalha e trabalha bem. Por exemplo, o meu agrupamento, neste momento, tem lá o chefe de agrupamento, é também o responsável pela proteção civil do escotismo a nível regional, já há uma série de anos. Temos um moço que entrou para lá aos 13 anos, que hoje ainda é chefe. Ele é formador, portanto, há formação para os novos chefes que vão surgir. E temos outras pessoas, temos gente no DMF, que é onde se vende as fardas e essas coisas. Quer dizer, temos gente com capacidade. E depois tenho lá uns 3 ou 4 engenheiros, que para mim é formidável, que eu sou um analfabeto digital, praticamente, e é preciso qualquer coisa. Pá, quem é que faz isto? E aparece logo alguém para fazer. Portanto, tem uma equipa bastante coesa. O que é que lhe falta? Neste momento. E ainda por cima, sim, que somos da mesma família. Faltam-lhe o quê? As crianças? Faltam as crianças. Essencialmente, agora que nos falta são crianças, sobretudo exploradores, porque normalmente, aqui há uns anos atrás, o núcleo forte do escotismo eram os exploradores, que são os dos 10 aos 14. E neste momento nós temos 6. É pouco. Havíamos de ter 2 patrulhas, 2 grupos de 7, que é para funcionar minimamente, um agrupamento devia ter pelo menos 2 grupos de 7. Nós temos 6. Que é difícil, porque depois o escotismo também vive um pouco à base da competição. Para além dos imaginários, tem que haver um pouco de competição, para dar incentivos aos miúdos, ver quem é que ganha a prova, quem é que tem mais pontos, e depois ver se há prémios ou não há prémios. Normalmente os prémios são simbólicos, mas eles isso entusiasma-os e faz com que eles se apliquem mais. Se não há competição, não aquela competição que a gente vê, atenção aí nos futebols, em que os pais dos miúdos se batem uns aos outros porque um rasteirou o outro. Não é essa competição, é aquele espírito, e depois uns a puxar pelos outros e os outros, e às vezes vê se a gente ganha, não sei o quê, mas a gente consegue mais pontos e no fim é o bravo bravíssimo, porque normalmente nós não batemos palmas, e depois os fogos de conselho à noite, que é das coisas melhores que nós temos no escotismo, em que eles fazem teatro. E desculpa, vão buscar cenas do que se passou durante o dia, depois brincam com aquilo. Depois terminamos, claro, como somos um movimento católico, terminamos sempre com um momento de religiosidade. E depois vai-se dormir. Às vezes às tantas, porque às vezes depois disso ainda há o jogo noturno, que eles adoram. Com as lanternas, à procura de não sei quem é que está não sei onde, porque o bandido roubou e depois o bonzinho vai ajudar a gente a ir. Mais ou menos os imaginários que se constroem, que é para motivar e pôr os miúdos em atenção. Mensagem final? Mensagem final para nós. Pois o que eu peço sempre aos meus chefes é que o Espírito Santo nos dê luz e capacidade para a gente poder fazer com o pessoal humano que temos coisas muito giras para, como disse PP, deixarmos sempre um mundo um pouco melhor em todas, porque a gente podia falar aqui de ambiente, muita coisa que tem a ver com o escotismo, mas a frase de PP, uma das basilares, é deixar o mundo sempre um pouco melhor. E é isso que nós tentamos fazer. Obrigada por ter vindo até aqui ao Potencialidades a representar o escotismo. Obrigada. Isaac Pedrosa, Confraria do Carneiro e Sopas do Verde. Exatamente. Boa noite. Boa noite. O que é esta confraria? Esta confraria pretende defender a gastronomia da memória, principalmente estes 2 pratos tão icónicos, que é o carneiro, nós chamamos carneiro, mas é o carneiro guisado, e as sopas do verde. As sopas do verde é a versura do carneiro, que é guisada também, e servida sobre pão com hortelã. Portanto,
E de onde é que surge aqui o carneiro? Vocês tinham produção O carneiro era o prato mais típico da nossa terra, principalmente em casamentos. Era o prato de casamento. E da feira dos 9 e dos 24. Pronto. Basicamente, quando havia o casamento, as famílias criavam os seus animais para a festa e na véspera do casamento matavam e nesse dia faziam as sopas do verde, por isso chama-se verde, que era uma carne comida logo em verde, sem ser maturada, e a seguir, e no outro dia, é que comiam o carneiro guisado, que era o prato principal do dia do casamento. Quantos dias demorava um casamento? 3 dias no mínimo. E essa tradição ainda se mantém hoje em dia? Já não se mantém, já não há estes casamentos em casa como era antigamente. Agora é tudo fora, já ninguém... Agora já vão para restaurantes, para quintas, para... Pronto, já há uma coisa mais moderna. Já ninguém sequer serve carneiro, infelizmente. Não? Já não. E de onde é que surgiu esta ideia de criar esta confraria? A ideia, por acaso, surgiu de mim. Vivi muitos anos fora da aldeia. Por causa da pandemia voltei e achei que faltava alguma coisa que defendesse as tradições da nossa terra. Como sou ligado à cozinha e à pastelaria, sou chefe pasteleiro, achei por bem tentar recuperar estes pratos tradicionais, porque o carneiro ainda há em todas as casas. Eu penso que na nossa terra não há quem não coma carneiro de vez em quando, porque é em dia de festa, nas feiras há sempre carneiro numa barraquinha ou noutra, a vender. Agora, as sopas do verde é mesmo uma coisa que caiu em desuso, porque pela carne em si, não é uma carne tão apreciada. E então achei por bem, por achar que faltava alguma coisa para dinamizar a terra neste sentido e para defender estes pratos, achei por bem criar a confraria. É um prato que requer alguma delicadeza na confecção? Alguns cuidados específicos? Não é cuidados específicos, é tempo e amor, basicamente. Porque o guisado é um guisado simples. Mas como é carneiro, é um prato de uma carne mais velha, já não é borrego, já tem de ter pelo menos 1 ano de vida. Para ser uma carne mais dura, logo requer mais tempo ao lume para apurar bem e para ficar mais tenro. E o facto de ser criado na vossa zona ou noutros pontos do país tem alguma importância? Por acaso nunca fizemos essa comparação, sim. Porque às vezes há situações em que onde há mais umidade ou mais verde, sim, ou é mais seco. Mesmo as ervas, a vegetação que come, isso seria mais para certificar o produto, coisa que, como a nossa confraria ainda é muito jovem, ainda não está a avançar para esses estágios, não é? Mas pode ser que um dia a gente chegue lá, não é? Nunca se sabe, sim. Uma investigação Fazer profunda. Uma certificação mesmo do prato, sim. E a nível de eventos, participam em alguns eventos? Há algum evento criado na freguesia para divulgar, entre aspas, este prato? Por enquanto nós só fazemos uns jantares, de vez em quando, uns jantares ou uns almoços. Fazemos, tem sido anual, vai passar a ser 2 em 2 anos, o nosso capítulo, que é a junção de todas as confrarias do país, as que quiserem vir visitar-nos à memória. E fazemos alguns eventos, como com o carneiro, assim como com outros pratos tradicionais da nossa terra, como é o caso das mexudas. Mexudas. Tenho que me traduzir isso. As mexudas é uma papa feita do caldo de cozer couve e feijão. Basicamente, o caldo de cozer uma sopa antiga, que as pessoas em tempos de escassez juntavam farinha de milho a esse caldo, engrossavam e comiam assim, com sardinha, com bacalhau, com azeitonas, com o que havia, que era um modo de aproveitar os escassos recursos que tinham para alimentar as grandes famílias. Então nós aproveitamos sempre a altura de inverno para reviver essa tradição e fazer um almoço de papas ou de mexudas. Ainda são pratos que se consomem nas casas? Há algumas casas ainda consomem, sim. E é uma receita que passa de família em família ou
Basicamente, cada família tem a sua própria maneira de o fazer, porque há pessoas que fazem a sopa e retiram o conteúdo da sopa e fazem com o caldo. Há pessoas que já cozem couves e feijões de propósito para fazer este prato. Por isso, varia muito de casa para casa, porque isto era um aproveitamento do caldo que sobrava. Há outras receitas? Outros pratos? Tradicionais da nossa terra, para além destes, temos as migas, que são tradicionais transversais aqui em Leiria, que são migas diferentes do resto do país, não é? Com a couve, com o feijão e com a broa. Temos os bolinhos dos santos, temos os bolos de Andor, os bolos das festas, ou os bolos de pulseira, têm vários nomes, mesmo na nossa aldeia tem vários nomes. Depois temos coisas que também caíram em desuso, mas que já outros sítios aproveitaram para usar, como o xíxaro, também era consumido nas nossas aldeias. Uma coisa que é consumido com outro nome, que nós da confraria fazemos questão de apresentar, que é os ervanços, que é o grão de bico, nós chamamos-lhe sempre ervanços, pronto. E coisas assim, que nós gostamos de preservar lá da aldeia. Vocês, quando fazem os eventos, fazem-nos onde? Casas particulares? Normalmente fazemos na associação, nos salões da associação, ou tanto do salão da igreja como no salão da associação da AMBEM. E o convite é aberto à população? Qualquer pessoa se pode inscrever para ir? Como é que funciona? Sim, normalmente sim. O capítulo geral da confraria, a grande mesa, é mais reservada a confrarias do país inteiro, porque vêm confrarias e acarreta mais custos, e o custo também é muito elevado para o participante. Logo, acredito que a população não esteja disponível. Não esteja disponível. E eu sei que é um custo mais elevado para eles, porque também é um outro tipo de serviço. Agora, quanto o resto do... E é uma carne por si só também já é mais dispendiosa, sim, não é? Sim. O carneiro atualmente está quase ao preço do leitão ao quilo. Portanto, já é Não é um jantar que fica propriamente uma pechincha, não é? Não é mesmo. Que dificuldades é que vocês têm sentido em divulgar Em divulgar, temos muitas dificuldades. Muita gente não sabe o que é uma confraria. Uma confraria gastronómica. A nossa grande dificuldade é promover-nos, mesmo localmente. Porque as pessoas não entendem o nosso propósito. Pensam que somos uma data de pessoas que andamos a comer e a beber e que não fazemos nada. Mas, no fundo, nós divulgamos o nome da nossa terra e os pratos tradicionais ao longo de todo o país, porque felizmente, se for agora ao norte, toda a gente conhece os carneiros da memória, se formos ao sul também, felizmente temos tido bastante aceitação por parte das outras confrarias em divulgar os nossos produtos, que gostam de vir cá porque sabem que aqui comem o que é tradicional da terra e não o que a gente está a inventar ou a trazer outras coisas. Há restaurantes na freguesia que tenham este prato à disposição? Ou é... Propriamente pelo que eu conheço, não. Mas há aquilo que ele acabou por referir. Há um projeto nosso que é fazer um festival. Ainda não está em funcionamento. Queremos fazer um festival, pelo menos durante um fim de semana ou uma semana, falar com os restaurantes da zona para fazermos uma semana inteira de carneiro. E de sopas do verde. Esse é um projeto que estávamos para avançar este ano, mas por alguns acontecimentos, principalmente da minha pessoa, não consegui avançar. Pronto, tive umas mudanças de trajetória de vida e não consegui avançar, mas quero avançar com esse festival nos vários restaurantes da zona. Estou certo que vou ter a apoio da Junta e da Câmara. Aliás, são os 2 carneiros de honra, por isso estou certo que esse festival vai avançar, sim, para promovermos mais os nossos pratos. Mensagem final? Mensagem final é... Como um carneiro. Exatamente, como um carneiro. Não, estou a brincar. Não. Mas apoiem o que é tradicional e tentem descobrir o que é local, porque é sempre bom preservar as nossas culturas, porque eu costumo dizer que pessoas sem passado não têm um futuro. Obrigada por terem vindo até aqui ao Potencialidades. Vamos substituir estas 2 associações por ambas as associações de pais. Enquanto isso, Sr. Presidente, carneiro, é bom? Excelente.
Foi sempre um prato que adorei. E porquê? Porque, como o Isaac falou e muito bem, estes pratos normalmente eram destinados mais a dias especiais. E quando apareciam estes pratos, obviamente Era festa. que era festa. Não é? E daí os tais casamentos durarem, por vezes, 3, 4 dias, porque era mesmo a festa. E de facto, e como o Isaac também referiu, é importante que estes pratos se preservem, porque aquilo que hoje nós podemos constatar no nosso dia-a-dia, isto perdeu-se um pouco, não é? Carneiro, um borrego, ou assim, tudo bem, são carnes, digamos, mais fáceis de mastigar. Um carneiro não, normalmente um carneiro já é um animal feito e que, de certo modo, eram animais que andavam por ali às soltas. É carne rija, Tem mais mas músculo. que tem um sabor espetacular. Fica o registro então do carneiro à moda da memória, não é? E as sopas do verde. Daqui, da carne de carneiro, passamos para associações de pais. Associação de Pais de Agodim, David Domingos, boa noite. Boa noite. E também Associação de Pais de Boçã. Boçã, Patrícia? Boça, sim. Boça. Patrícia e Marcelino, boa noite. Boa noite. Estão aqui em representação então destas associações de pais. David, o que é que vocês fazem ao longo do ano? Muita coisa, pouca coisa? Depende um bocadinho também da disponibilidade de todos os associados, principalmente dos órgãos da associação, mas tentamos fazer as atividades que muitas vezes as pessoas não conseguem e tentamos ajudá-los noutras atividades, que por exemplo este ano vamos fazer a festa de Natal, que já não é realizada lá, acho que há 8 anos, se não me engano. Vamos organizar a festa de Natal, depois organizamos outras atividades, muitas vezes com o intuito de angariar fundos para adquirir equipamentos para as escolas, e é com essas atividades que vamos, atividades também para financiar ou ajudar as visitas de estudo. Muitas vezes, neste momento, desde o Covid, aumentaram muito por causa dos transportes. Antigamente, as visitas de estudos custavam se calhar 20 euros, agora custam 30 ou 40. É um bocadinho, às vezes, complicado para o pai, principalmente quando tem 2 filhos. Numa visita de estudo são quase 80 euros. Estou aqui a dar um preço ou calhas, mas não deve fugir muito disso. O que é que a associação, muitas vezes, participa com valor e o dinheiro que angariamos é, muitas vezes, para ajudar nessas visitas de estudo. E presentes de Natal. Está aqui a representar quantas crianças? 65, mais coisa, menos coisa, à data de 2. Escola básica e... E jardim de infância. 60? 65. 65. Quantos pais participam? Somos... Participam todos? Não. Por este ano, por acaso, são mais associados, são 44 associados, no universo de 65. E há pais que têm 2 filhos, ou seja... Não está mal? Não está mal, não está mal. Da associação somos 11, mais 4 suplentes, ou seja, neste momento somos 15, somos quase 20% dos pais pertencem logo à associação. E nós é que damos um impulso, muitas vezes, para aquelas atividades mínimas, por exemplo, no Natal. Este ano vamos fazer a festa, mas no ano passado fizemos no final de ano uns doces, umas atividades, coisas para as crianças também sentirem que não é só escola, estão ali só para ouvir os professores e para brincar. Não? Também há sempre aquele miminho que as associações de pais, tu falo da minha e falo das outras, provavelmente é a mesma coisa, tentam dar às crianças. Alice, a sua, como é que funciona? Bom, a minha não funciona de forma diferente da Associação de Pais da Agodim. Portanto, a Associação de Pais da Boça, ela já existe, há bocadinho estava aqui a referir, vai-nos cerca de 20 anos. Portanto, é uma associação de pais resistente, porque é assim, o associativismo neste momento é um problema, que é na questão de nós conseguirmos angariar os pais, membros que trabalhem gratuitamente. Todos nós temos o nosso trabalho e acaba por ser complicado. Ali conseguimos nos manter. Temos também as mesmas dificuldades. Tentamos aqui, ao máximo, dar o melhor às nossas crianças. E isto reflete-se em quê? Também nas festas de Natal, que nós fazemos as festas de Natal, fazemos as festas de final de ano. Temos o Pai Natal, que também faz a entrega
dos presentes, apoiamos os professores dentro das nossas possibilidades e depois, pronto, acabamos por ter as nossas atividades do dia-a-dia, porque além do ano letivo, temos as interrupções letivas e nós temos sempre o ATL aberto e pretendemos sempre ter bastantes atividades, cada vez mais variadas, porque eu costumo dizer que as crianças passam mais tempo na escola do que efetivamente em casa. Em casa é o final do dia. Portanto, se eles não tiverem as atividades na escola, no ATL, para poderem conhecer, participar, divertirem-se, não é depois quando vêm para casa que acontece. Portanto, nós só sabemos que os nossos filhos, quando estamos de férias ou ao fim de semana, e às vezes é complicado com o trabalho de hoje em dia. E acabamos por tentar fazer aqui atividades fora da escola. Muitas atividades, muitas saídas, para colocar um sorriso na cara das nossas crianças, que é isso que importa. Ao final do dia, se nós virmos uma criança feliz, também ficamos felizes. Vocês, quer numa associação, quer na outra, têm AFs ou CAFs? Sim. Nós não, as CAFs são seguradas pela Junta de Freguesia. É diferente. Nós já somos a Associação de Pais, não tratamos da ATL, CAFs, pronto. A Associação de Pais básica, pronto, mesmo. É só para mimar. Exatamente. É só para mimar. Exatamente. Esse serviço é segurado pela Junta e bem. Mas nas vossas escolas? Ou numa instituição... As CAFs depois vão para a escola sede das Colmeias, tem a JAEX, que é feita na nossa escola. No nosso caso, já não. Portanto, nós temos 4 funcionárias, 3 a tempo inteiro e uma a meio tempo. E o serviço é assegurado por? O serviço é assegurado por estas funcionárias ao serviço da Associação de Pais. Portanto, nós já temos aqui bastantes custos associados e temos que fazer aqui uma gestão de valores, porque para pagar ao final do mês a 4 funcionárias não é fácil. Quantos alunos? À volta de 50, sim. Portanto, nós temos e asseguramos, portanto, antes do período do início das aulas, portanto, das 7h30 às 9h, depois regressamos às 11h30 até às 2 da tarde para dar os almoços, que também é a nossa responsabilidade. Neste caso, temos aqui uma parceria com uma associação humanitária das Colmeias, que também já esteve aqui representada, e são eles que nos fornecem os almoços. Portanto, uma das dificuldades e problemas das outras associações acaba por não se passar na nossa. Porquê? Porque, em termos de qualidade, não há nada a referir, porque as nossas crianças são bem tratadas em termos da alimentação. E depois, a partir das 15h30, porque vêm as nossas crianças do Jardim de Infância, que estão connosco a partir dessa hora, e a partir das 17h, as crianças do primeiro ciclo, que é quando terminam as AECs, até às 19h30. Portanto, fazemos um horário das 17h30 da manhã até às 19h30 da noite. Acaba por ser, como eu estava a dizer, uma criança que os pais tenham que colocar às 7h30 da manhã até às 19h30, mais de 80% é passado do seu tempo ali nas instalações. Porquê? Porque as instalações são as mesmas. Neste caso, nós temos o primeiro ciclo e o Jardim de Infância, e nas instalações do Jardim de Infância, nesse edifício, uma dos andares, dos pisos, é onde nós temos a nossa sala multiusos e onde temos ali também as crianças, fora o nosso espaço, que felizmente temos um grande espaço exterior, o que permite as crianças brincarem na rua. Em termos de edifícios, está tudo operacional? Precisam de obras? Como é que estamos? Em termos de edifício, portanto, o espaço exterior é agradável. Agora, já quando falamos do espaço interior, não. São edifícios degradados, já com bastantes anos. Temos algumas, para não dizer bastantes, infiltrações no edifício. Temos, em termos dos pisos, das próprias salas, são salas muito antigas, que precisam de uma manutenção muito grande ali naquela escola. Mas também é uma situação que já está
Aliás, já vem a ser tratada e pelo menos falada ao longo dos anos, até pelo Presidente da Junta, é uma situação que o preocupa e neste momento, a semana passada, também tivemos reunião de Câmara aberta na nossa freguesia, onde foi dada a indicação que no próximo ano, felizmente, e esperamos que assim o aconteça, não é? Que vão ser feitas obras lá na escola. Esperamos que sim. No nosso caso é mais o contrário, tendo uma infiltração ou outra caixa, mas não é tão grave como aqui da escola da Boça, quando tem aquelas chuvadas enormes, claro, que afeta logo, porque começa a pingar mesmo a água. Nós é o espaço exterior. A escola está ali limitada fisicamente, porque tem edificações de um lado, tem a estrada do outro, ou seja, não consegue crescer muito, exceto se for comprado um terreno. Pronto. E essa negociação que andava a ser aqui feita pelo Sr. Presidente, pronto. Porque a nível de espaço exterior é muito limitado mesmo. Por exemplo, nós, uma coisa que estamos a pedir para este ano, que já falámos com o Presidente e vamos falar com a vereadora da Câmara, é subir as redes para as bolas não saírem, uma coisa tão simples, porque as crianças jogam futebol, até ficam às vezes constrangidas a jogar futebol, porque sabem se mandarem a bola, 1, 2, 3, ficam sem bolas e depois terem que ir lá buscar. Depois as funcionárias também não podem, muidas vezes... Ser só apanha-bolas, não é? Sim, porque têm que tomar conta dos outros, ou seja, para saírem vão ter que deixar... Pronto, às vezes é uma logística e nós também compreendemos isso. E a nível de espaço exterior também estamos a pedir, neste caso 2 toldos, para minimizar quando há muita chuva, as crianças virem ao recreio e estarem num espaço em vez de ficarem dentro das salas, porque também não temos espaço exterior, apesar de no verão temos, mas no inverno não, porque a chuva, mesmo estando um toldo ou estando coberto, quando está tocado a vento, impossibilita as crianças virem cá fora. Vocês são adeptos destas escolas mais pequenas ou defendem a construção do centro escolar? Não. Não o quê? Sem dúvida destas escolas mais pequenas. Destas escolas? Sim. Porquê? E é por aí que nós caminhamos, porque assim, nós não queremos ver aldeias desertas, nós queremos é ter pessoas e cada vez mais que estejam ali e com estas escolas acabamos por conseguir, eu falo pela Escola da Boça, que é um ponto de passagem também, acabamos por reunir ali crianças e é assim, tem o seu espaço, é um ambiente mais familiar, é totalmente diferente de nós estarmos num espaço em massa, que somos números, não é? E cada vez mais temos que dar importância, porque é assim, é desde criança que nós vamos começar a aprender e se nos for dada a devida importância logo no início, não é? Quem sabe não nos tornamos os melhores seres humanos e saber dar valor a estas pequenas coisas. Isso é verdade. Partilho a mesma opinião da Patrícia. Eu acho que quando um aluno anda na escola, no primeiro é normal se calhar não conhecer todos, mas se calhar no segundo ou terceiro, conhecer todos os alunos que andam na mesma escola é diferente de que para um centro escolar em que passa de 60 se calhar para 200 ou 300, não sei de cor, mas deve andar por esses números. Que não conhece a turma dele e depois se calhar no recreio não vai ter com outros, porque há sempre aquele receio de ser mais velho. Ali há sempre, numa escola mais pequena, tudo bem que há sempre mais velhos, mas se calhar são 2 ou 3 e que falam e a coisa desenvolve-se. Este espírito no centro escolar, acho que não... Acho que deve haver, pelo menos no último ano, uma partilha de espaços ou que hajam mais deslocações entre as crianças do 4º ano para as escolas do segundo ciclo, que são diferentes. Portanto, para haver um conhecimento, para não ser um choque tão grande, pronto, haver, se calhar, uma vez por mês, não sei, estou agora aqui a pensar, mas haver aqui uma dinâmica diferente depois entre os alunos que saem da 4ª classe para o 5º ano, porque é uma mudança de escola. Eu costumo dizer que é uma responsabilidade para uma criança com 10 anos quando muda de escola. Normalmente agora quando saem da 4ª classe para o 5º ano, é quando recebem a chave de casa e quando, se calhar, recebem um telemóvel, porque depois vão para mais longe. E é uma responsabilidade muito, muito grande. Ali, por acaso, na nossa escola acontece o contrário, é que os meninos que andam no jardim de infância, nós temos lá uma instituição privada, mas que dá-se muito bem com a escola, que até onde os alunos vão comer, grande parte deles vão comer é na Toquinha, e muitos deles depois, quando saem do jardim de infância, vêm para a escola. E normalmente, acho que no terceiro período, há ali uma interação entre a escola e a Toquinha, já no sentido, ou seja, não estamos a falar dos alunos grandes, mas dos pequenos, irem ver como é que é a escola, para onde vão, no ano a seguir, grande parte, se calhar 90% deles vão para lá. O meu filho veio de lá e, se calhar, a turma dele inteira, tirando 1 ou 2, vieram todos do mesmo ano. Isso às vezes é logo benéfico para o arranque, não estou a falar no primeiro ano, mas isto do 4º para o 5º também acho que é... O facto destas escolas serem mais pequenas e estarem em ambientes mais rurais também é benéfico para as crianças?
Eu acho que não é mau, porque é o início da vida escolar, acabam por ser mais... Há um contacto maior com a terra, Há um contacto maior. E depois é assim, eu falo por nós, porque nós temos o ATL de verão, nós asseguramos as interrupções letivas e a falta dos professores e acabamos por ter uma dinamização muito grande em relação às saídas das crianças. Portanto, nós, só para ter uma ideia, a semana passada começámos a trabalhar com semestres, a semana passada tivemos uma interrupção letiva. As nossas crianças normalmente têm sempre uma saída das instalações, aliás, duas. A primeira é para um parque que é lá perto e elas vamos a pé. A segunda, por exemplo, a semana passada viemos a Leiria. E viemos a Leiria como? Apanhámos o autocarro, portanto, os transportes públicos, as crianças vão, compram o seu bilhete de autocarro e vêm até a Leiria e depois vieram a conhecer o Museu de Leiria, o Moinho de Papel, entre outras instituições. E eles acabam por gostar e vêm para uma outra realidade, não é? E acabam por depois também gostar, saem da escola, não é, daquele meio rural, mas também conhecem a cidade, também passam tempo que acaba por fazer aqui uma ligação também, eu acho que é importante. Igual? No nosso caso, como não temos já os ATEs, mas no ano passado fizemos, por exemplo, um paddy paper, em que foi lá dentro da localidade de Agodim, em que passou por sítios onde tinham burros, cavalos. Alguns têm esse contacto todos os dias, mas já outros não, e temos que sempre considerar a mobilidade de todos os alunos, porque sabemos que é a mesma coisa que os computadores, um sabe mais que o outro, mas não é por isso que não vamos dar aulas de computadores, pronto, é uma coisa desse género. E o paddy paper correu muito bem, pronto, dentro das pessoas que aderiram, porque depois temos esses problemas que é, nós fizemos as iniciativas, mas depois a adesão não é às vezes a que esperamos. Noutras tem sido mais do que até estávamos à espera. Mas já para dar um contacto também às crianças que não têm em casa, passar por uma simples fonte. Pronto, para eles é diferente. Para nós, alguma não vem do supermercado. Exatamente. Não é lá que ela nasce. Mensagem final? Mensagem final, falando diretamente aqui para o Presidente e também para a Vereadora, pronto, porque aquilo que estou a pedir aqui, ele já é do conhecimento dele, mas acho que vai avançar. E apoiar-nos mais, se bem que o trabalho da Junta connosco até tem corrido muito bem, tudo temos pedido, mais coisa, menos coisa, tem sido acedido, também não pedimos muito e também sabemos os limites que temos. Mas a nossa, para este ano, era subir as redes para as balizas e pôr ovos soltos. Acho que já ficava contente. Patrícia. Eu vou aqui partilhar uma situação, porque assim, a Escola da Boça participou no Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Leiria e faço aqui um apelo, além de tudo, porque assim, nós temos a proposta 06, com o nome de Floresta Encantada, para fazer umas casinhas de madeira lá para o nosso espaço exterior. Portanto, ele já é bom, mas queremos melhorar. Foi feita por um pai. Portanto, eu iria pedir o apelo na votação, termina hoje, para votarem na proposta 06 da Escola da Boça. Obrigada então aos dois por terem vindo até aqui. Vamos substituir estas duas associações pela Associação de Dores de Sangue e, para finalizar aqui o programa, Sr. Presidente, quer falar sobre isto? Sobre estas escolas, estas necessidades? Está tudo orientado? É difícil? Se houve alguém que se empenhou naquilo que eram os problemas das escolas, foi de facto os meus executivos desde 2009. E posso lhe garantir que fizemos um excelente trabalho. Não tive aquilo que era o compromisso da parte da Câmara em fazermos a requalificação de alguns edifícios na sua totalidade, porque, como foi aqui referido, e muito bem, a qualidade de vida para estas crianças encontram-se precisamente nestas escolas. Não é concentrar as crianças todas em espaços que acabam por ser reduzidos e depois, inclusive, pôr crianças do primeiro ciclo a conviver com o segundo e terceiro ciclo. É um erro crasso. Na altura, felizmente, fui ouvido por parte da Câmara, tanto que existiu num determinado momento, aliás, em 2013,
1.700.000 euros no orçamento da Câmara para fazermos um centro educativo. Ou isto é, para a Câmara Municipal fazer um centro educativo. E como eu já referi isto, na altura, numa reunião onde estiveram presentes vários presidentes de junta, eu tinha ao meu lado 2 presidentes de junta. Quando eu recebi a informação por parte do Presidente da Câmara que existia no orçamento 1.700.000 euros para fazer um centro educativo, eu demorei alguns segundos a digerir aquela informação. E, na verdade, é que ambos os presidentes de junta, em coro, Adão e eu, foi a questão que colocaram. E a resposta que eu dei foi que eu não quero um centro educativo, quero recuperar as escolas dentro da minha freguesia, porque temos escolas, de facto, em determinados sítios, que é um erro crasso encerrar aquelas escolas, não só por o tipo de construção existente, que hoje não se faz, mas também colocar as crianças num ambiente, digamos, rural, que é diferente do que estar a concentrar as crianças todas ali num espaço. E a verdade é que, na altura, o Sr. Presidente da Câmara disse-me que para eu fazer o levantamento das necessidades das escolas, o que eu fiz, e que esse levantamento havia a necessidade de gastar 480.000 euros para recuperar todas essas escolas. Começámos num bom caminho, mas depois, entretanto, as verbas foram cortadas e saio desta junta de freguesia sem conseguir aquilo que me comprometi comigo próprio. E é só. Fica então aqui o registro sobre estas escolas primárias, Jardim de Infância aqui da freguesia. Agora passamos para a Associação de Dadores de Sangue da Memória. Carlos Ferradores, boa noite. Olá, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite aqui da CFM para vir aqui ao Potencialidades. Em que consiste esta Associação de Dadores de Sangue? Esta associação já existe há 5 anos, aproximadamente. Atualmente foi legalizada, foi feito a sua escritura legal. O objetivo é angariar e fidelizar novos dadores de sangue. Portanto, é o objetivo principal. Como é que surge aqui a ideia de criar a associação? O criador da ideia não fui eu, foi o Lionel. Ele é que foi o pensador. Lionel, quer falar sobre isso? Posso falar um bocadinho? Boa noite. Boa noite. Isto em 2017 achávamos que era um bem fazer as recolhas de sangue na nossa freguesia, que já havia, só que depois deixou de existir e nós, um grupo de amigos, reunimos e começámos a organizar as dávidas. Dentro da nossa possibilidade, vimos que realmente chegávamos sempre a um limite de dávidas muito interessante. E fomos convidados pelo Centro Nacional de Sangue de Coimbra a organizar-se-nos e fazermos uma direção. Só que como o Caroliço hoje não é nada fácil, e só agora é que reunimos e vimos que realmente tínhamos condições para fazer a direção e a associação. Portanto, e foi assim que nós se organizámos e conseguimos constituir a direção. Antes de serem uma associação de forma legal, como é que faziam? Contactavam o Instituto Português, o Instituto do Sangue e vinham, Sim, e marcavam o local? Marcávamos o local e eles vinham sempre fazer as dávidas. E normalmente essas recolhas eram feitas onde? Sempre 2 vezes por ano. Nos feriados, que era no dia 8 de dezembro e no dia Corpo de Deus. Sempre nos feriados e dia santos. Deram-nos esses dias fixos, sempre. E como a expectativa era muito grande e os resultados ainda eram melhores, tínhamos dávidas com 40 litros de sangue, que era muito bom. Estamos em Coimbra, somos um dos segundos melhores a nível aqui da zona. E pronto, e agora dentro da Associação de Dadores de Sangue vamos querer desenvolver isto mais, a criar novos dadores. Porque o importante aqui é mobilizar as pessoas a primeira vez dar sangue, porque é uma realidade que está a ser muito complicado, porque não há sangue.
há muita operação que deixa de ser feita por não haver sangue para a própria operação. E foi assim que nós, e incentivados também por eles, por Coimbra. Vocês agora têm uma sede? Tem algum local... Por acaso, o espaço físico foi sempre o mesmo. Agora, que é um espaço que pertence da Igreja Velha. O espaço físico é sempre o mesmo. É uma sala de... É uma sala, é um edifício que é subutilizado pela Igreja e que dispensou agora, como foi feito à escritura, foi formalizado todos os espaços. Alugaram ou cederam o espaço, acederam a sala e o espaço, e agora é oficialmente a sede da associação. E com que periodicidade é que vocês vão passar a fazer as recolhas? No momento, até o momento, a periodicidade tem sido duas vezes por ano. Eu penso que o objetivo, segundo as informações que chegam, é passar a ser 3 no próximo ano. Como é que vocês conseguem chegar à população, para que a população dê sangue? O que é que têm feito? A associação, hoje é redes sociais, e Coimbra faz sempre questão de 8 dias, mais ou menos, antes das dávidas, mandar a mensagem aos dadores, fazer parte desta comunidade. Recebemos sempre a mensagem para dar o sangue no dia. Há uma história por trás, de certeza, para vocês darem sangue. É um querer ajudar. É a vontade de ajudar o próximo. É a vontade de ajudar o próximo e é ter como recompensa o nosso trabalho, dizer que é, a título de Carolice, a melhor equipa que está em Coimbra registada como Dávida. E isto faz-nos andar e pensar um bocadinho, podemos ajudar mais. E há aqui a parte também que podem ajudar a desmistificar alguns conceitos menos bons que existem. Dar sangue não prejudica em nada, não é? Nada. Aliás, eles dizem que dar sangue faz muito bem. Por isso, só que há muita gente que não tem essa ideia e temos que respeitar, mas... E agora a associação, como associação em Coimbra, tivemos uma reunião e o que eles pretendem é que a Associação da Igreja Velha fique representar ali a nossa zona, ali nos próximos 20 km, porque eles dizem que não compensa as dávidas com menos de 50 dávidas. Como as nossas dávidas têm sempre mais, portanto, eles estão a desistir com algumas e estão-nos a encaminhar todo para a nossa associação. Ver se a gente consegue depois dar resposta à ideia que eles estão a passar para nós. Associadas a estas dádivas de sangue, há também a possibilidade de ser dador de medula óssea. Vocês também já fizeram algo? Sempre no dia da dávida, quem se quiser inscrever pode inscrever-se. E depois tem que ser encaminhado para Coimbra. Vocês conseguem dar alguma informação sobre isto? É porque às vezes já há aqui uma ideia errada. O que é que eu preciso? Eu não vou chegar lá e vou chegar para dar sangue? Não precisa, para ser dador, é só pensar que ser saudável. Porque às vezes nós podemos pensar que somos saudáveis e não ser, não é? Mas responder às perguntas médicas e ele encaminha. É fácil, é como fazer análises. É chegar lá e responder a um questionário e é avaliado por um técnico que está no momento a fazer a recolha. Depois... Não temos que levar nenhuma declaração a dizer que somos saudáveis. E depois desse questionário passa para a fase seguinte, não é? Tira uma amostra de sangue, fazem uma pequena análise, por norma. Às vezes há pessoas que não vão dar sangue propriamente, não é? Não podem, são... Sim, exatamente. Já aconteceu com o Linel, que eu estava lá. Chegou lá e perguntou o que é que tu viram a tensão arterial. E disseram, a partir de já, tu estás excluído. Hoje não pode dar. Ou o que é que tu comeste ontem. É só isso. Eu penso que é só assim. E existem algumas doenças que também se descobrem através... Exatamente, da análise. Aquilo é um rasteio muito importante. Pode servir de rasteio. Qual é que é o melhor conselho que vocês podem dar? É dar sangue. Acho que o melhor conselho é mesmo dar sangue. E não ter medo. E ajudar e pensar que vão ajudar alguém. Se me permite, eu dou aqui um exemplo daquilo que se passou comigo. Eu, durante muitos anos,
na minha cabeça, tem que dar sangue, tem que dar sangue. Passava 1 ano, passava 2 e passou praticamente uma série de anos. Entretanto, fui fazer análises e vim a descobrir que tenho a ferritina demasiado elevada. O que agora estou a tirar sangue 15 em 15 dias. O que é que acontece? Se porventura eu tivesse dado sangue nos devidos tempos e na devida altura, não teria o problema que tenho hoje, não é? Porque é bom dar sangue, porque ajuda, de certo modo, a renovar o nosso sangue. E por isso, por vezes temos um conceito errado ou, inclusive, alegamos a falta de disponibilidade de tempo e, na verdade, dar sangue, como disse aqui o Leonel e o Carlos, é algo saudável, não só para nós, mas também para os outros. Quanto tempo demora uma dádiva de sangue? Quanto tempo é que demoramos? 10 minutos. A correr bem 10 minutos. Perdemos 10 minutos da nossa vida e podemos salvar muitas vidas. Alguma mensagem queiram deixar? Eu queria aproveitar para lembrar que todas as pessoas que queiram dar sangue no próximo dia 8 irá haver uma recolha no local habitual, na Igreja Velha. Portanto, estão todos convidados. Exatamente. Tem que ter mais de 50 quilos, não é? Ser saudável e com vontade de dar sangue. Obrigado. E perder ali 10 minutos. Há lá sempre umas filhotes, naquele local há sempre algumas bebidas e algumas filhotes que como é que eu vou dizer? É um regalo de quem lá vai visitar a aldeia e dar sangue. A associação presenteia a pessoa com este regalo. Lionel, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, mas quero dizer que é uma associação ainda com pouco tempo e que tem ideias dentro da parte de saúde, tentar fazer mais algo, principalmente para a população das Colmeias. Temos com esta vontade, aproveitando que a prioridade é sempre a dávida de sangue, mas se conseguirmos, se calhar, fazer mais algo para a população das Colmeias. Obrigada então por terem vindo aqui e sucesso para esta colheita de sangue. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, boa noite. Sr. Presidente, é importante para as Colmeias ter esta associação? Mais claro uma? Que sim. Mais uma. Tudo o que são associações que podem, de certo modo, levar o nome desta freguesia para outras freguesias, para outros concelhos, tratando de coisas positivas, obviamente que é sempre excelente. Nós normalmente valorizamos mais o mal do que o bem. E deveria ser exatamente o contrário. Nós temos que dar valor a quem faz algo para que os outros possam viver melhor e que, no fundo, também as próprias pessoas possam viver melhor. E aí estão de parabéns, porque, como disse o Leonel, nós, quando estamos à frente deste tipo de instituições e que temos aquela ambição, aquele desejo das coisas correrem bem, e quando correm mesmo bem, é a melhor gratidão que a gente pode receber. É que correu bem, sentimos que estamos de parabéns, as pessoas dão-nos os parabéns e, de facto, é nem mais nem menos aquilo que se passa de uma forma geral em tudo aquilo que nós possamos fazer em prol dos outros. É sentir-nos bem com aquilo que fazemos. Chegamos ao final, então, deste associativismo e é só questionar-lhe projetos que estão a terminar, em termos de Presidente da Junta. Como é que... Alguma coisa na manga ainda para revelar? Não, infelizmente não há nada de especial. Não há nada de especial, porque, a não ser que estou no final do meu último mandato e que já são 15 anos, portanto é o 4º mandato, e como referi há bocadinho e no seguimento daquilo que o Leonel também falou, aquilo que me move, de facto, e aquilo que me moveu durante todos estes anos são os projetos.
Projetos que possam ser úteis. Não é aquele projeto que a gente faz por fazer, porque as pessoas ficam felizes naquele momento. Não, nós temos que ter a capacidade de, no presente, olhar o passado para projetar o futuro. E não é viver o presente. Temos que ter essa capacidade. E para quê? Para que nós possamos, de certo modo, alicerçar todo o nosso projeto devidamente dentro daquilo que nós pretendemos executar. Eu não posso colocar um edifício com 10 pisos se, porventura, eu o alicercei só para pôr um resto de chão e um primeiro andar. E é aquilo que eu sinto, de certo modo, dentro do nosso país, é que aquilo que se está a fazer não é com os olhos colocados no futuro, em algumas coisas, obviamente, mas é a pensar só no imediato. Eu acho que deveremos fazer projetos, deveremos participar em coisas e construir coisas com os olhos colocados mais além. E foi aquilo que, de certo modo, esta União de Freguesias fez durante estes anos, foi executar obra, mas sempre olhando, digamos, o futuro, para quem cá fica. Mensagem final? Que sejam felizes, que vivam a união, não desperdiciem o tempo, digamos, com coisas fúteis. Aproveitem ao máximo a vida e, olha, um bom ano para todos. É aquilo que eu desejo. Obrigada. Muito obrigada a todos por terem vindo aqui ao Potencialidades de hoje. O Potencialidades chega então ao final. Na próxima segunda-feira estamos de volta. Até lá, tenham uma boa semana.